Fala pessoal, professor Lucas Crivellari aqui e nesse vídeo nós vamos falar sobre conselho tutelar. Eu vou trazer tudo que eu sei aqui sobre o conselho tutelar para vocês. Eu inclusive redigi aquilo que eu sei para que eu não perca nada, para que eu traga tudo que eu sei sobre esse órgão e sobre esses profissionais fantásticos aí que são os conselheiros tutelares. Então nesse vídeo a gente vai ver esses tópicos aqui, ó. O que é o conselho tutelar, a composição e a estrutura do mesmo, atribuições do conselho tutelar, função do conselheiro tutelar. O que faz um conselheiro tutelar? A importância do órgão também. E, talvez o mais importante aí para muitas pessoas, como tornar-se um conselheiro tutelar. Tá bom? Então eu vou pedir para você deixar o like, inscrever-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, acionar o sininho para não perder mais nada que a gente postar. E assim, no nosso canal a gente traz diversos conteúdos, informações, estudos aí de legislações, principalmente voltadas aí para a área da educação, mas a gente fala muito aqui de assuntos que tem a ver aí com criança e adolescente. Inclusive eu costumo trazer anualmente o ECA atualizado, pegando do primeiro ao último artigo e comentando estes artigos. Eu produzo sempre um e-book também do ECA e deixo disponível para venda na Hotmart. Enfim, então o nosso canal, eu posso dizer que a gente tem muita coisa aí que a gente costuma produzir e eu tiro vídeos mais antigos para não ficar algo desatualizado. Mas tem muita coisa aqui que eu produzo para professor que está se preparando aí para concurso público e também para conselheiros tutelares que pretendem aí se preparar para as próximas eleições, ou pessoas que têm interesse em ingressar como professor ou como conselheiro tutelar, tá bom? Então vamos lá. Eu redigi quase tudo aqui que eu consegui, e o que eu não redigi e faltar, eu complemento aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Começando a falar aqui sobre o órgão, o que é o conselho tutelar. O conselho tutelar é um órgão fundamental na estrutura do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o Conselho tem como principal função garantir que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam respeitados, protegidos e promovidos sempre que haja situações de violação desses direitos, como abuso, negligência, trabalho infantil, exploração sexual e outros tipos de violência. Lembrando, pessoal, que criança é aquela pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente é aquele entre 12 e 18 anos de idade. É isso que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA e é essa idade que o Conselho Tutelar considera para criança e também para adolescente. Composição e estrutura. O Conselho Tutelar é composto por 5 conselheiros eleitos pela comunidade com mandato de 4 anos. Esses conselheiros são escolhidos em eleição direta, realizada em cada município, e devem possuir idoneidade moral, responsabilidade e compromisso com a defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Na legislação, pessoal, não há exigência de formação específica, mas é necessário que os conselheiros tenham uma boa compreensão das leis que garantem os direitos da infância e da adolescência, como o ECA, e uma forte dedicação ao trabalho. Eu vou abrir uma aspas em cima disso aqui porque os municípios eles têm uma certa autonomia ali também para algumas questões junto ao Conselho Tutelar. A maioria agora faz uma prova, né, que tem basicamente questões relacionadas ali ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e o conselheiro tutelar, antes de ir para a eleição direta, ele vai passar por essa prova, e é mais ou menos aí que se mede se aquela pessoa ela tem realmente condição de estar ali concorrendo ao cargo de conselheiro tutelar. E muitos municípios também exigem uma certa formação para que essa pessoa que assuma consiga exercer de maneira produtiva ali suas funções. Então tem isso, os municípios diferenciam um pouco aqui e acolá com relação a essas questões, mas na legislação federal tá basicamente desse jeito que eu estou trazendo, tá? Vai mudar alguma coisinha de município para município,
mas a parte da eleição ela tem que existir, tá? A comunidade tem que decidir aí quem ela acha que deve ser conselheiro, quem ela acha que deve compor esse grupo aí formado por 5. Mas já a gente fala mais um pouco sobre isso. Os conselheiros atuam coletivamente e suas decisões, em muitas situações, envolvendo a aplicação de medidas protetivas, garantindo que o melhor interesse da criança ou adolescente esteja sempre no primeiro plano. O conselho tutelar é independente, mas tem a obrigação de manter uma boa relação com outros órgãos, como o Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, hospitais, escolas e outras instituições que trabalham com crianças e adolescentes. Então, assim, o Conselho Tutelar ele é um órgão independente, ou seja, ele tem ali o poder, se eu posso dizer assim mesmo, de tomar algumas decisões, né, que lhes são cabíveis de acordo com a legislação, principalmente o que prevê lá o ECA. Só que existem alguns lugares, aliás, vamos falar primeiro aqui das boas relações, mas apesar dele ser um órgão independente, tem que ter, sim, uma boa relação ali com as unidades escolares, com famílias, com os órgãos também, como eu coloquei aqui, né? É o Ministério Público, que muitas vezes vai estar ligado ali também a essas questões envolvendo crianças e adolescentes, entre outros. Mas também existem lugares, existem cidades que os conselheiros tutelares ficam tratando assim, prefeito como chefe, né, vereador como chefe. Eu já vi isso acontecer, mostra um certo despreparo de alguns conselheiros tutelares, tá? Não são todos, a gente tem alguns conselheiros tutelares, eu inclusive conheço muitos conselheiros tutelares super competentes, tá? Tem alguns que eu gosto muito, né? Eu não vou citar o nome aqui, porque às vezes a pessoa pode não querer que eu cite o nome, mas eu conheço, né, vários conselheiros tutelares que são super competentes, que abraçam mesmo ali, fazem aquilo que está previsto na lei e atuam como o órgão deve atuar, né, levam a questão do órgão ser um órgão independente a sério. Tem outros que ficam ali com medo de retaliação política futura, né, fica tratando o prefeito como chefe, assim, mas não que não deva, que assim, como é um órgão independente, ele é um aliado, né, ele é um colaborador ali, ele não tem que parecer ser uma instituição que o X vai ter poder sobre ele, porque como a lei fala, é um órgão independente. Isso, infelizmente, eu consigo estar observando aí em algumas cidades, principalmente cidades pequenas, por parte de alguns conselheiros, não todos, mas isso também acontece em cidade média e acontece também, em alguns casos, em cidades maiores, tá? Então tem essas questões aí que precisa ser trabalhado. Eu acho que um bom treinamento, né, em cima de alguns conselheiros que estão iniciando, enfim, resolve um pouco isso, uma atuação um pouco mais junto ali do Ministério Público, junto ao Conselho Tutelar, para dar também essas explicações, para dar essas orientações ali de como o conselheiro tutelar e o órgão deve atuar, são importantes. Continuando aqui, ó, atribuições do Conselho Tutelar. As funções do Conselho Tutelar são variadas, todas focadas na proteção e na promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Entre suas principais atribuições, destaque-se: 1. Atendimento de denúncias e casos de violação de direitos. O Conselho Tutelar é responsável por atender e apurar denúncias de violação de direitos que possam ser feitas por qualquer pessoa, incluindo profissionais da educação, que são os professores, e outros profissionais também que atuam dentro das unidades escolares, saúde, vizinhos ou mesmo familiares. Ou seja, toda a comunidade pode acionar ali o conselho com essas denúncias. E essas denúncias geralmente envolvem situações de violência, abuso sexual, negligência, trabalho infantil, entre outros. 2. Aplicação de medidas de proteção. O Conselho Tutelar tem o poder de aplicar medidas de proteção quando verifica se os direitos de uma criança ou adolescente estão sendo violados. Entre essas medidas pode estar o encaminhamento à educação, à saúde, ao acolhimento em instituições especializadas, à orientação e apoio à família, ou ainda ao afastamento temporário da criança ou adolescente do convívio familiar, quando necessário. Mas normalmente essas decisões o Conselho Tutelar vai agir ali junto com o Ministério Público. Tá? Ele tem essa prerrogativa, ele tem essa possibilidade, né? Mas normalmente ele vai utilizar isso, e vai utilizar esse poder, né, entre aspas, que ele tem ali,
normalmente mais situações de emergência, quando ele for utilizar isoladamente. Porque quando fica mais grave um pouco, ele acaba tendo uma atuação conjunta ali com o Ministério Público. 3. Acompanhamento das famílias. Em muitos casos, a violação de direitos está relacionada a fatores socioeconômicos e familiares, como pobreza, desemprego ou abuso de substâncias. O conselheiro tutelar deve trabalhar no acompanhamento de casos e ajudar a família a superar dificuldades, encaminhando-a para programas de assistência social ou outros serviços que promovam a melhoria das condições de vida. 4. Representação judicial e extrajudicial. O Conselho Tutelar também tem a função de representar judicialmente as crianças e os adolescentes em diversas situações, como em casos de adoção, guarda e tutela. Além disso, o Conselho pode atuar em processos administrativos e extrajudiciais quando envolver direitos dos menores. Promoção de políticas públicas. O Conselho Tutelar também participa ativamente da promoção e fiscalização de políticas públicas voltadas ao atendimento das necessidades de crianças e adolescentes. Isso inclui a fiscalização dos serviços de saúde, educação e assistência social, garantindo que sejam adequados e acessíveis para todos. Eu já vi criança autista em fila de espera, dando o maior trabalho para a mãe, passando mal muitas vezes ali, e a pessoa acionar o Conselho Tutelar e ele não ir. Eu já vi isso ocorrer em determinadas localidades. É algo ruim, né? O Conselho Tutelar está ali para garantir isso, para fiscalizar, inclusive o serviço de saúde. Então, criança tem prioridade em tudo, tá lá no ECA. O autista tem a prioridade ainda maior, né? Uma criança autista, no caso, tem uma prioridade ainda maior. Então, o Conselho Tutelar tem que garantir isso se os órgãos ali não tiver garantido. Ele não pode ficar com medo de enfrentar, ele é um órgão autônomo, ele tem que chegar lá e falar, não, você tem que cumprir porque a lei diz isso. E eu tô aqui para proteger essa criança, esse adolescente, esse autista, se for a condição da criança, por exemplo, como eu citei aqui. Orientação e prevenção. O trabalho do conselheiro tutelar não se limita apenas à atuação corretiva em casos de violação de direitos, mas também se estende ao trabalho preventivo. O Conselho realiza atividades de orientação, busca conscientizar a sociedade sobre os direitos das crianças e adolescentes e promove ações educativas nas escolas e em outros espaços comunitários. Função do conselheiro tutelar. Vamos lá. O conselheiro tutelar exerce um papel de grande responsabilidade, sendo a principal autoridade local na defesa e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Entre as funções e responsabilidades atribuídas ao conselheiro, podemos destacar 1. Acolher e escutar as crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar deve ser capaz de ouvir as crianças e adolescentes com empatia e respeito, para entender a gravidade da situação e decidir sobre a melhor forma de agir, sempre priorizando o bem-estar do menor. Tem que desmistificar aquela visão que as pessoas têm do Conselho Tutelar, de que vai repreender e tal, e passar isso para as crianças. Não, é um órgão que está ali para ajudar, para auxiliar, é o órgão responsável por defender a criança, por defender o adolescente. A criança e o adolescente tem que ter noção disso. 2. Tomar decisões. O Conselho Tutelar tem autoridade para tomar decisões como determinar medidas protetivas, como acolhimento institucional ou encaminhar o caso para outras instituições, como a Justiça ou programas de apoio social. 3. Trabalhar em conjunto com outros profissionais e instituições. A atuação do conselheiro tutelar muitas vezes exige, né, aqui eu falei o conselho, né? Não, volta aqui só um pouquinho, né? O conselheiro, tá? Nós estamos falando aqui do conselheiro, do profissional ali agora. O conselheiro tutelar tem autoridade para tomar decisões, né, como determinar medidas protetivas, como acolhimento institucional, ou encaminhar o caso para outras instituições, como a Justiça ou programas de apoio social. Agora sim, vem aqui. Trabalhar em conjunto com outros profissionais e instituições. A atuação do conselheiro tutelar muitas vezes exige que ele trabalhe junto com escolas, unidades de saúde, assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais, para garantir que uma criança ou adolescente tenha acesso aos serviços necessários para a proteção
e recuperação. Outra função aí do conselheiro tutelar é fazer visitas domiciliares e acompanhar casos. O conselheiro tutelar realiza visitas domiciliares para acompanhar a situação de famílias em risco e verificar se as medidas protetivas estão sendo cumpridas. O acompanhamento contínuo é fundamental para garantir a eficácia das intervenções e o bem-estar das crianças e adolescentes, tá? Se aqui na primeira parte, pessoal, estou passando aqui, mas assim, se aqui na primeira parte eu falei conselho, né? Às vezes eu li rápido aqui, nessa parte nós estamos falando de conselheiro, tá? Então, a gente tem as funções do conselho tutelar, considerando o órgão como um todo, e as mais específicas ali do conselheiro, e é essa que eu trouxe aqui, tá? Esses 4 pontos aí principais que eu destaquei. Agora vamos falar aí da importância do conselho tutelar, tá? Já deu para ficar claro essa importância, né? Mas só para enfatizar. O conselho tutelar é um órgão essencial na proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes, atuando como um elo entre a sociedade, o poder público e as famílias. Ele desempenha um papel crucial na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde as crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos e protegidos. A atuação do conselheiro tutelar é de extrema importância, pois ele está diretamente envolvido na resolução de problemas e situações que podem impactar a vida de crianças e adolescentes de forma irreparável. Ao garantir a implementação de medidas de proteção e promover a conscientização sobre os direitos dessa faixa etária, o Conselho Tutelar contribui para um ambiente mais seguro e favorece ao crescimento e desenvolvimento dos menores. Em suma, o Conselho Tutelar representa a concretização do compromisso da sociedade em garantir que todas as crianças e adolescentes possam viver num ambiente de proteção, dignidade e respeito aos seus direitos. Ele é, assim, um pilar essencial na construção de um futuro melhor para as próximas gerações. Aí eu vou falar agora sobre como tornar-se um conselheiro tutelar. Antes, gostaria de trazer uma reflexão aqui e usar para isso o nome de um autor. Né? Muita gente critica esse autor, mas eu gosto mais dele, que é o Augusto Cury. Ele fala, né, em um dos seus vários livros que ele não se curvaria a ninguém no mundo, a nenhum profissional, mas ele se curvaria ao professor. Eu vou mais longe, né? Eu, particularmente, não me curvaria. Também há muitos profissionais não. Mas eu tenho certeza que um deles é o conselheiro tutelar. Mas, assim, me curvaria aquele conselheiro tutelar que faz o trabalho dele do jeito que tem que ser feito. Que enfrenta o que tiver que enfrentar, mesmo correndo risco de vida, né? Para proteger a criança e o adolescente. Eu não quero falar que é para ninguém correr esse tipo de risco. Mas se você decidir ser conselheiro tutelar, está sujeito a isso. Você não pode temer algumas situações se você quer ser um profissional desse tipo, principalmente quando envolver a segurança, a proteção de criança e adolescente. Então eu me curvaria também a esse profissional magnífico, porque ele é responsável por proteger o maior tesouro que nós temos no nosso país, as nossas crianças e os nossos adolescentes, que estão largados aí pelos governantes, se a gente fala de educação, se a gente fala de assistência, se a gente fala de saúde. Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu me curvaria também ao conselheiro tutelar, assim como Augusto Cury disse que se curvaria ao professor. Como tornar-se um conselheiro tutelar? Para se tornar um conselheiro tutelar, é necessário seguir uma série de etapas previstas na legislação brasileira. O processo é regulamentado pela lei municipal, que deve estar de acordo com as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Abaixo eu expliquei, né? Eu pus aqui abaixo explique, mas na verdade aqui eu estou explicando alguns pontos, né? Aliás, eu estou explicando os passos para você se tornar aí um conselheiro tutelar. Vamos lá. Primeiro, requisitos legais e qualificações. Antes de mais nada, é preciso atender aos requisitos. Presta atenção aqui, ó. Idade mínima de 21 anos. Residência no município onde pretende atuar como conselheiro tutelar. Então, se você mora no município vizinho e quer ser conselheiro tutelar no outro município, não pode. Nível de escolaridade.
A exigência mínima, geralmente, porque, ó, vou destacar de novo aqui, porque lá em cima eu falei para vocês que a legislação não prevê uma exigência mínima. Aí, as legislações municipais é que vão regulamentar isso. Fica a cargo delas colocar aí uma limitação, e muitas colocam, né, que tem que ter no mínimo aí, ou ensino fundamental, ou, no caso, o médio. E aí eu tenho que falar a verdade para vocês. A exigência mínima, geralmente, é o ensino médio completo. Mas alguns municípios podem exigir um ensino superior ou cursos de capacitação específicos para conselheiros tutelares. Então pode ser ensino fundamental, geralmente é ensino médio, mas pode ser também ensino aí superior. E também tem questão de demanda, né? Tem lugares do Brasil que talvez você não tenha nem pessoas aí com ensino médio querendo, né, atuar aí como conselheiro tutelar. Então, talvez você acaba tendo que abrir uma brecha aí, no sentido assim de sair dessa regra, né? Abrir brecha, ali o município, vendo suas peculiaridades, abrir ali para que o conselheiro tutelar, mesmo com ensino fundamental, possa atuar. É melhor a criança ter alguém protegendo ela do que não ter ninguém, né? E assim, o conselheiro tutelar ali passando por treinamentos também, estudando o ECA, inclusive antes de fazer ali uma provinha para depois ir para eleição. Tudo isso eu acho que pode ajudar, e aí mesmo que o conselheiro tiver um nível que não for o médio, fica legal. Mas para lugares que não tem, né? Lugar que tem muita gente interessada em ser conselheiro tutelar, é bom até, né? Você optar por aqueles que tenham uma formação um pouco maior. Isso aí porque a gente tem que pensar sempre primeiro na criança e no adolescente. Comprovada idoneidade moral. Então tem que ter comprovada idoneidade moral. Isso significa que o candidato não pode ter antecedentes criminais ou histórico de condutas incompatíveis com a função de conselheiro. Estar em pleno exercício dos direitos políticos, não ter restrições ou ser inelegível por motivos jurídicos. Experiência ou envolvimento prévio com a área de direitos da criança e do adolescente. Pode ser um diferencial, mas não é exigido por lei. Mas existem municípios que exigem que o conselheiro tutelar tenha sido pelo menos professor por 2 anos, 4 anos, que tenha sido agente comunitário de saúde, por exemplo, né, que atua ali junto com as famílias, por 1, 2, 3 ou 4 anos também. Tem municípios que têm essas questões aí, que você precisa ter atuado aí junto à criança e adolescente em algum momento, ou junto ali à comunidade dessa criança, desse adolescente em alguma função. Existem municípios que exigem isso porque normatizam ali suas regras internas, tá? Mas a legislação geral, ela não tem necessariamente essa exigência, assim como a questão que eu expliquei para vocês da escolaridade, tá? 2. Participar do processo seletivo. A escolha dos conselheiros tutelares ocorre por meio de eleição direta, organizada pelos municípios em conformidade com a legislação local. Só que a maioria dos municípios, como eu disse a vocês, agora está optando por, além de seguir essas regras todas, uma prova, abordando principalmente questões envolvendo o ECA, para ver se o conselheiro está preparado ali mesmo para assumir a função. O processo seletivo inclui as seguintes etapas, tá? Normalmente essas etapas. Divulgação do edital. O município deve divulgar um edital de abertura do processo seletivo, que define as regras, requisitos, dados e detalhes do processo eleitoral. O edital pode ser publicado em jornais locais, no site da prefeitura ou em outros meios de comunicação da cidade. Inscrição. Após a divulgação do edital, o candidato interessado deverá fazer a sua inscrição no prazo estipulado. É como se fosse um concurso público mesmo, tá? Apresentando os documentos exigidos, como identidade, CPF, comprovante de residência, diploma de escolaridade, quando o município ali exigir a escolaridade X ou Y, e outros documentos solicitados. Prova de conhecimentos, tá? Eu trouxe aqui porque, como eu disse, a maioria agora está adotando isso. Muitas cidades realizam uma prova escrita para avaliar os conhecimentos dos candidatos sobre os direitos da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E outros assuntos também podem ser colocados na prova, né? Outros assuntos relevantes para a função do conselheiro tutelar. Além disso, alguns municípios exigem uma análise de perfil e experiência profissional. Análise de documentos e entrevistas. Além da prova escrita, pode haver entrevistas pessoais ou análise de currículo para avaliar a formação e a experiência dos candidatos
como envolvimento com a área social, educacional, de direitos humanos, entre outras áreas pertinentes. 3. Capacitação e treinamento. Após ser eleito, o conselheiro tutelar deverá passar por uma capacitação obrigatória. O objetivo da capacitação é preparar os conselheiros para desempenharem suas funções com conhecimento adequado sobre a legislação, os direitos da criança e do adolescente, as ferramentas de proteção social, as medidas de intervenção, entre outras questões. Essa capacitação pode ser oferecida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por universidades ou por entidades de formação especializadas na área. O conteúdo abordado inclui temas como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, obviamente, a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, escolas, hospitais, assistência social, etc., medidas de proteção e medidas socioeducativas, o funcionamento do Conselho Tutelar, aspectos éticos e legais envolvidos no trabalho do conselheiro tutelar, prevenção de abuso e exploração sexual, entre outros. 4. Posse e exercício da função. Após a aprovação na capacitação, os conselheiros tutelares estão empossados e iniciam suas atividades no Conselho Tutelar. Então, passou por aquela etapa lá de inscrição, edital, preencheu os requisitos, fez a prova, passou na prova, foi para eleição, foi eleito. Aí faz o treinamento, aí que chega aí depois a posse do exercício da função. A posse geralmente ocorre em cerimônia pública com a assinatura do termo de compromisso. E a partir daí, o conselheiro tutelar passa a exercer suas funções no mandato de 4 anos. Exigências de desempenho e continuidade no cargo. Durante o mandato, o conselheiro tutelar deve manter o compromisso de defender e garantir os direitos das crianças e adolescentes. O desempenho de suas funções é monitorado pela sociedade, pelo Ministério Público e outras instâncias. E o conselheiro pode ser removido do cargo, pois da carga aqui, mas ele pode ser removido do cargo, caso haja descumprimento dos deveres ou comportamento incompatível com a função. Além disso, a cada 4 anos ocorre uma nova eleição e os conselheiros podem ser reeleitos, desde que atendam aos requisitos e se submetam a um novo processo eleitoral. Conclusão, pessoal. Se tornar um conselheiro tutelar é uma grande responsabilidade e exige dedicação, conhecimento e empatia. O conselheiro tutelar desempenha um papel crucial na proteção dos direitos das crianças e adolescentes, sendo um defensor ativo de suas necessidades e um agente de transformação social. Para se tornar um conselheiro, é necessário seguir as etapas do processo eleitoral, atender aos requisitos legais e passar por capacitação adequada. Tudo isso com o compromisso de atuar em favor da garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Tá certo? E você, tem vontade de se tornar um conselheiro tutelar? Já é um conselheiro tutelar? Deixa aqui nos comentários. Se inscreve aí no canal, viu? Muito obrigado. Até a próxima.